Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa semanal Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e hoje o tema será RH. Como atrair e conquistar bons funcionários, como reter talentos. Para isso, nós teremos hoje a presença aqui da nossa ilustríssima diretora de RH do Grupo Uninter, a professora Maria Tereza Ferrabulli, bem-vinda. Muito obrigada também, estou bem feliz de estar aqui com você, agradecer o teu convite. É uma discussão bem interessante, acho que o pessoal vai gostar. Tenho certeza disso, né? Eu não acho, tenho certeza. Por quê? Porque é um assunto que é o mote principal do nosso programa, que é ajudar as pessoas a escolher as suas carreiras, a identificar o momento de mudar de carreira, mudar de mercado, mostrar as tendências e tudo nesse sentido para auxiliar aquelas pessoas que assistem esse programa. Só para vocês terem uma ideia da riqueza e preciosidade desse momento, a professora Maria Tereza Ferrabulli, ela é diretora do Grupo Uninter, ela tem mais de 30 anos, tem 30 anos exatamente de experiência no mercado de consultoria em RH, né? Então o que acontece? Nesses 30 minutos eu vou tentar passar para você o máximo possível dessa, né? Ela vai tentar passar o máximo possível dessa experiência de anos. É graduada em Direito, especialista em Direito Trabalhista, em Direito Previdenciário, mestre em Direito Cooperativo e Cidadania, ok? Então, tudo que for relacionado à área do direito, né, da legalidade trabalhista e também da gerência de RH, estamos falando aqui com uma das maiores referências no Paraná, ou talvez até uma das maiores referências do Brasil, né? Até que ela prestou consultorias no Brasil inteiro, então pode ser considerado nesse sentido. Então, como já disse, professor, é um grande, né, momento do nosso programa, né, falar sobre isso. Em se tratando de novos talentos, funcionários, contrata, esse processo de RH que faz parte do dia a dia, como que nós podemos fazer no mercado para aquela pessoa que está assistindo agora, que quer trabalhar com RH, pretende se tornar um consultor da área de RH, ou está trabalhando mesmo e tem essa dificuldade de encontrar e identificar novos talentos e adianto ainda como identificar e reter esses talentos. Como que funciona isso no dia a dia do RH? Olha, querido, agora você fez umas perguntas bem difíceis. Eu acredito que quem já trabalha em área de recursos humanos sabe que esse é um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando na atualidade. Mas se a gente for falar para aquele profissional, então, que tem um desejo aí de ingressar na área de recursos humanos, a grande dica, e é o que eu tenho visto nesses anos todos de experiência, é que nós temos que conhecer muito bem, primeiro, onde nós vamos trabalhar. Então, o que a empresa faz, o que é o segmento dela, o que aquelas pessoas, as diretorias, ou quem está ali dentro daquela organização espera do perfil desses profissionais. O Recursos Humanos não faz nada sozinho, absolutamente nada. Ele tem um desafio de conseguir entender a personalidade da organização para poder trazer, então, esses bons profissionais. O que eu percebo é que atrair bons profissionais no mercado é fazer com que ele também goste de onde ele vai trabalhar. Então, a gente percebe por pesquisas, pelo mercado, por colegas que eu tenho conversado aí na área de recursos humanos, que a questão salarial ela era um mote muito forte, vamos dizer assim, na década de 80, 70. Mas ali, a partir da década de 90, as pessoas buscam, além, né, da questão salário, né, que claro que é de grande importância, elas buscam também essa satisfação, que seja profissional, seja na questão de qualidade de vida, de poder conciliar, né, a questão família, a questão também empresa. Então, tudo isso a gente tem que ter vamos dizer assim, uma sensibilidade de conseguir agregar tudo isso, né? É o perfil daquele profissional, é o perfil daquela instituição, entender a cultura daquela organização. Eu tenho falado muito que as empresas, para terem sucesso, elas têm que fazer e têm que constituir a sua missão, visão e valores. Eu acho que é o primeiro dever de casa de qualquer organização. A partir do momento que ela faz isso, fica uma tarefa muito mais fácil para a área de recursos humanos, porque ela lê como é aquela empresa, ela faz uma leitura daquela empresa e aí ela vai buscar o perfil adequado no mercado.
E aí a gente consegue começar a estruturar todo um programa de benefícios, né, dentro desse perfil e desse interesse, né, dessa pessoa que a gente vai buscar no mercado, agregando o interesse também da organização. Dentro da resposta da professora, a professora chamou a atenção para aquelas pessoas que buscam uma recolocação. A primeira coisa, até, a gente já conversou bastante sobre isso em outras ocasiões, é quem pretende mudar de áreas, mudar de ambiente ou até conquistar uma vaga. A primeira coisa é se preparar para essa entrevista, para essa procura, porque imagine você que está assistindo agora esse programa, você pretende trabalhar no Grupo Uninter, por exemplo, né? A professora vai falar depois, né, de um recurso, uma ferramenta que nós temos lá para captar talento, né? É bem interessante no site. O site que inclusive vai aparecer agora embaixo da tela para você, que é o grupouninter.com.br, tá? Você pode acessar diretamente e depois nós damos aí o caminho, né, da central de carreiras, né? Nossa, né, uma das maiores conquistas aqui do departamento de diretoria de RH do Grupo Uninter. Mas enfim, você que está pensando em mudar de áreas, né, buscar novos caminhos, a primeira coisa é saber do que se trata a empresa que você pretende trabalhar. Então, se você pretende trabalhar no Grupo Uninter, saiba qual é o business, qual é o negócio do Grupo Uninter, qual é o segmento, educação, EAD, semipresencial, presencial, como funciona isso, até para saber, né, onde você pode chegar na sua carreira e até na entrevista mostrar um pouquinho de conhecimento daquilo que você pretende. Se você, por exemplo, pretende trabalhar na Coca-Cola, na Spaipa, por exemplo, entenda um pouquinho do segmento, né, de bebidas, refrigerantes e assim por diante. Então essa seria uma das maiores dicas, né, que poderíamos deixar aqui em relação a esse primeiro momento na visão de quem pretende entrar na empresa. A professora sempre vai dar uma visão maior do RH, né? Porque o RH quer, o RH busca talento, o RH das empresas ele está buscando você, você tem que ser visto no mercado, você tem que se valorizar, você tem que estudar, tem que ter certificação, tem que correr atrás, né? Eu sempre falo isso para os alunos, quando eles falam assim, professor, eu estou ganhando muito pouco, eu preciso mudar de trabalho porque estou ganhando muito pouco. A pergunta é, alguém te quer? Não, professor, ninguém me quer. Eu mando currículo, ninguém me responde. Então, você está ganhando muito. Pois é. Não é verdade? Porque, teoricamente, o mercado não sabe o valor que você tem. Então, você tem que agregar valor ao seu currículo. Mas isso dá uma outra entrevista. Dá outra entrevista. Dentro dessa linha, professora, que a professora falou dos desafios aí, para conquistar um funcionário, né, um associado, um colaborador e mantê-lo, né? Porque, obviamente, custa para a empresa, né? Tem todo um processo de recrutamento. Muito se fala na questão, o pessoal fala assim, mas lá fora é diferente. Essa comparação Brasil e fora do Brasil, existe algum estudo, algum case específico para exemplificar para aquelas pessoas que estão assistindo agora? Se é realmente bom trabalhar fora, se é tão diferente do Brasil assim, ou isso é uma mística, como que funciona isso? Aquiles, até interessante essa tua pergunta. Há pouco tempo eu fiz uma entrevista para uma revista de supermercados, porque a gente sabe que a rotatividade dentro dos supermercados é extremamente alta. Eu diria que é um dos segmentos com maior turnover, né, que a gente identifica. Eu faço ali um trabalho de indicadores, né, mais da área educacional, mas eu recebo um mapa aí de outros segmentos. E a gente sabe que a área de supermercado, ela realmente um turnover alto. E uma das questões era exatamente essa, né? Que a sensação que se tinha era que nos Estados Unidos, então, o turnover era muito mais baixo do que o nosso brasileiro. E aí eu fiquei me perguntando se isso seria verdade, né? Eu falei, será que isso é verdade mesmo? Será que o turnover brasileiro é tão mais alto que o dos Estados Unidos? E fiz uma pesquisa e, pelo contrário, eles estão, para você ter uma ideia, na ordem de quase 100% no ano. Imagine você rodar todas as suas pessoas dentro da tua organização inteira. Você muda todas as suas pessoas. Quer dizer, imagine o quanto a empresa perde com isso, em termos rescisórios. Claro que nos Estados Unidos a questão rescisória é muito mais, valores bem mais baixos do que os praticados no Brasil, mas independente disso, tem toda uma perda, né, de treinamento, de capacitações interna e até da falta de carreira desses profissionais. E o que eu percebi é que o que eles estão fazendo, né, e as pessoas do Recursos Humanos, então, lá nos Estados Unidos, o que eles estavam tentando entender, né,
eu acho que é isso que a gente deve fazer, é entender por que desse turnover alto, e uma das identificações do diagnóstico era que as pessoas querem desafios, né? Elas não aguentam ficar tanto tempo, por exemplo, vamos lá dar a questão do supermercado, aquela pessoa que só troca mercadoria nas gôndolas lá do supermercado. Você imagine você ficar 8 horas por dia fazendo isso todos os dias, né? O caixa, mesmo o caixa do supermercado, né? Passa, compra e vende, passa, compra, quer dizer, são atividades extremamente rotineiras, não desafiantes, e que a pessoa não consegue entender se ela vai crescer e ir para onde. E claro que nenhuma organização, ela tem, vamos dizer assim, carreiras ou um cargo, né? Um cargo de gerência, um cargo de coordenação, um cargo de supervisão para todas aquelas pessoas que estão ali. Mas eles estão fazendo algumas situações que eu achei bem interessante, que é proporcionar, então, os supermercados, um dos grandes, como é o próprio Walmart, eles estão trabalhando com bolsa de estudos, né? E estão capacitando mais aquelas pessoas. E o que eu percebi, assim, que a gente sabe que as pessoas ficavam muito tempo nas organizações, isso acontecia também fora do Brasil, isso era comum, essa coisa de hoje não ficar tanto tempo não é privilégio só nosso. Mas se eles conseguissem ficar com pelo menos essas pessoas durante um período de 3 a 4 anos, para eles começaria a minimizar, então, esse turnover integral, vamos dizer, anual. Então eles começaram um programa, foi esse ano, quero ver até o final do ano para ver se isso vai ter melhoria ou não lá para eles, mas realmente é proporcionar essas bolsas de estudos e conseguir fazer com que eles alternem as tarefas, que isso também é comum no Brasil, principalmente nas indústrias, né, fazer essa rotação dentro das áreas para que as pessoas sintam uma diferença na atividade. Então, por isso que quando você falou assim, a pessoa tem que ver bem onde ela vai trabalhar. Então, qual é a atividade que você vai executar, qual é a empresa que você vai trabalhar. Às vezes não sobra muita opção, né? Principalmente para quem está iniciando, ou vai para um telemarketing, ou vai realmente para um supermercado, e não aguenta ficar lá nem 4 meses, nem 5 meses. Então a gente já percebe que não há uma resiliência, né? Então já começa aí os problemas, né? Talvez esse reflexo, né, eu imagino, né, e levando em consideração alguns tópicos que já foram abordados em programas anteriores, né, nenhum foi específico sobre esse assunto, mas uma coisa que sempre vira e mexe, como diria minha mãe, vira e mexe, acaba caindo, é a questão dos jovens. Então, assim, quando a pessoa fala década de 80, início de 90, eu lembro, por exemplo, dos meus pais, dos meus tios. Os meus tios todos começaram trabalhando no Banestado e se aposentaram no Banestado, começaram na Sanepar e se aposentaram. Começaram em um banco X, terminaram. Ou seja, passaram uma vida, né, uma carreira. E hoje eu observo que não, né, que as pessoas estão mais impacientes e eu percebo principalmente nos jovens, nos mais jovens, essa impaciência. Então, podemos afirmar ou não que os jovens, eles vão ter que aprender a lidar com isso. E o jovem que está assistindo essa entrevista hoje, a pessoa lá que tem 18, 19, 20 anos, está entrando no mercado de trabalho. Se ele for um pouquinho mais paciente, ele vai ter um diferencial em relação aos outros jovens que são impacientes, é isso? Com certeza, né? A gente tem que olhar para o nosso currículo, né? Que a gente faz aquele currículo para entregar na organização. E não tenha dúvidas que quando nós recebemos esses currículos, a primeira coisa, e hoje a primeira coisa que a gente vê, às vezes nem está olhando muito o cargo e nem a empresa que ele vê, mas vai olhar assim, quanto tempo será que ele ficou naquela organização? Claro que anteriormente nós levávamos em conta uma pessoa ficar 8, 9, 10 anos dentro da organização. Hoje, quando a gente percebe que ela ficou numa faixa de 3 a 5 anos, a gente já vê que ela tem uma certa consistência, paciência, né, de ficar ali naquela organização, galgar alguns cargos internos, também estar frente a alguns projetos. Às vezes não é só a questão do cargo, mas é assim, quais foram os desafios que ela pegou daquela organização, conseguiu fazer e conseguiu entregar.
Então, muitas vezes, né, quando a gente está conversando com o candidato, nós perguntamos qual é, né, eu acho que o pessoal fala assim, o RH vem com aquelas perguntinhas deles, né? Mas tem aquela questão que para mim é essencial, né? Qual foi o resultado que você trouxe para aquela organização? Você acredita que 4, 5 meses você vai trazer algum resultado para a organização? Nenhum. Do meu ponto de vista, pouquíssimo. 4 a 5 meses é um período ainda de aquecimento dos motores, né? Ou seja, eu ainda estou me desligando provavelmente da outra organização. Se é o meu primeiro emprego, eu estou começando a entender esse mundo corporativo. E aí que eu vou começar a produzir para aquela organização. Então, assim, quando ele permanece um período lá, ele consegue falar sobre a trajetória de experiência que ele teve naquela organização. Até porque, imagine que uma pessoa que ficou lá, digamos, 3, 4 anos em uma organização, ela saiu, eu imagino só, né, que é um ser humano, ela vai ter um vínculo emocional de 3, 4 anos, então até ela sair desse vínculo emocional que ela tem com a empresa anterior e se adaptar à nova cultura da outra empresa, que pode ser até concorrente dessa, no mesmo segmento, demora um certo tempo, então se a pessoa com apenas 3, 4 meses, ela não pode dar um resultado específico. Não, ela não dá. E aí eu tenho visto isso, tenho passado por isso aqui dentro do Grupo Ninter, né? E aí quando você pergunta, nossa, mas o que aconteceu? Não gostei da empresa, não gostei lá do que eu estava fazendo. Então, por isso que a gente fala, antes de entrar na organização, procura entender aquela atividade, e explorar muito a pessoa que está entrevistando, né? Quando você vai para a entrevista, não é ficar só... Eu vou falar, tem um problema sério, que aí você está fazendo a pergunta e a pessoa fala sim. Aí você faz a pergunta, não. A outra pergunta, sim. E assim vai, né? E ela porque normalmente dá uma questão para ela poder falar bastante. Essa é a intenção. Então, assim, quando está no momento da entrevista, não é, claro, ficar, esta é minha vida, né? Contar a história da sua vida, minha sogra, meu sogro. Não é isso, é pegar e falar da sua trajetória, do que você fez naquela organização, quais foram as entregas que você conseguiu fazer, como que você lidava com as equipes de trabalho, porque hoje as empresas trabalham muito com equipes, então é importante, né, tá dizendo como que era a tua relação interpessoal entre as pessoas ali daquela organização e não fica só naquele monossílabo, né? Sim, 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 vai, explore e pergunte, não sinta intimidado de questionar, mas como é essa atividade especificamente que eu vou fazer? Eu vou lidar com aquilo que você não gosta de lidar, pergunte. Por exemplo, você não é bom em ficar fazendo arquivo, por exemplo. Pergunta, eu vou fazer muitas tarefas de arquivo? Questiona. Né? Jogar aberto. Joga aberto. Né? De uma maneira que... E não entre naquela organização para sair dali 4 meses, né? Porque é ruim para a organização, sem dúvida nenhuma, e para o currículo dela. Né? Eu escuto muito falar, já ouvi colegas falando sobre isso, né? Na área de RH, muitas carteiras, sujar a carteira, ou, né, vai sujar a tua carteira, mas como assim? Então seria mais ou menos nesse sentido, né? Várias experiências de pouco tempo passa uma imagem negativa. Aí entra o marketing pessoal. Né? Não adianta você que está assistindo agora o programa, você fazer 2 faculdades, 3 especializações, falar mandarim, inglês, francês, se você, de repente, pensa assim, poxa, mas por que os colegas que se formaram comigo estão tendo sucesso e eu não? Talvez seja esse o foco principal. E a professora falou mais, né, um termo aí que me chama a atenção, que surgiram também outros momentos, não só das entrevistas, mas no dia a dia. Relacionamento interpessoal. De novo, os mais jovens, por exemplo, são muito afoitos, né, são muito impacientes, mas nós percebemos que as pessoas, no geral, é uma pergunta, né? As pessoas, no geral, estão mais impacientes e, consequentemente, o relacionamento interpessoal acaba influenciando. Podemos afirmar que isso é real, acontece no dia a dia mesmo? Mas eu diria uma coisa para você, Aquiles. Eu estou fazendo uns estudos sobre a inteligência emocional e tem muitos psicólogos e muitas pessoas, e eu percebo isso quando estou fazendo entrevista também e me utilizo disso, né?
quando aquela pessoa ela tem uma questão de empatia muito forte, né? Ela consegue efetivamente se colocar no lugar do outro, ela consegue ter uma racionalidade frente às adversidades, né? Ela consegue transformar aquilo que é ruim naquele momento numa coisa boa, ou pelo menos minimizar os riscos ali, aquela coisa ruim que está ocorrendo. Quando você tem a percepção disso, um profissional que tem isso, você fala assim, é isso que eu quero, né? Que nem você estava falando, essa questão da pessoa ir trabalhar numa organização e ela ser considerada um talento. Então, volto lá no chá, né? Quando a gente fala lá do conhecimento, habilidade, atitudes. Quando você pega o currículo da pessoa, você enxerga isso no currículo dela. Então, quando ela tem esses poucos tempos, né, essa permanência volátil dentro da organização, o que ela não tem? Ela pode ter, como você falou, a parte técnica, que são as habilidades, muito forte, tem conhecimento, mas ela não tem atitude. Então, quando hoje, para nós, né, para os recrutadores e os meus colegas de RH que estiverem também me escutando, sabem disso, que é muito mais fácil eu lidar com a competência técnica, ou seja, eu dar ali essas competências para ela, habilitá-la no que ela vai fazer, do que eu conseguir mexer no comportamento ou nas atitudes, que é o querer fazer, né? Então, as outras duas é o fazer e essa é o querer. Então, não adianta eu ter lá, como você falou, um currículo brilhante, falo um monte de línguas, nossa, fui em Harvard, né? Mas se o meu comportamento, a minha atitude é ruim, ou seja, eu não fico muito tempo na empresa, não me dou muito bem nas questões relacionais, com certeza esse não é o talento que se espera. Por quê? Justamente você está falando isso daí. A gente tem tido um problema dentro das organizações realmente de relacionamento. A gente não compreende muito bem o que está ocorrendo com as pessoas, talvez pela pressão da atividade, né? Que ela não está conseguindo ter essa inteligência emocional, ela não está conseguindo se segurar, né? Então, com base no que a professora falou, eu entendo isso como uma das dicas também, eu gosto muito dessa questão de dica, tirar alguma coisa efetiva da conversa. Mas uma das grandes dicas seria, você além de se preocupar com essa parte técnica, a parte emocional, resolva isso. A professora falou a questão anteriormente sobre as empresas americanas, supermercados, sobre o case lá que foi mencionado, sobre as bolsas de estudo, isso. Então, eles estão fazendo o contrário, né? Eles pegam o pessoal sem a capacitação técnica, mas que tem uma vida resolvida, né? Vamos imaginar assim, uma relação interpessoal tranquila e criam essas habilidades nas pessoas, né? Então, se você, de novo, está assistindo agora e você já tem a questão técnica, trate da questão do relacionamento para que você se destaque nesse mercado. Exato. Ter paciência, colocar-se no lugar da pessoa. Então, assim, digamos que o seu gestor, o seu chefe, o seu gerente te chama para uma conversa para passar uma situação que foi equivocada. Por exemplo, trabalha num banco, o teu gerente te chama, você trabalha no caixa, não sei nem se existe a figura, né? Se é o nome que se dá ainda, né, do caixa, mas assim, mas lá a figura do gerente do caixa. Então, o gerente chama lá o caixa e fala assim, olha, houve um problema aqui, o caixa não bateu em relação a isso, mas foi devido a isso, teve um movimento maior. O gerente tem que ter um jeito para falar, ou a pessoa que está ali recebendo a informação tem que saber que não é o Joãozinho que joga futebol com você que está falando, não é o seu amigo, é o gerente que está falando. Ele responde para aquilo e você vai ter que dar conta, como diziam, né, da resposta efetiva ali para fechar a planilha. Então, não misturar a situação. Então, como diria o filósofo Faustão, não misturar o pessoal com o profissional, né? Saber ter esse discernimento, isso é fundamental. São poucas pessoas que conseguem fazer isso. Acho que as pessoas estão confundindo um pouco a questão de quando eu chamo a atenção de alguém ou de um colaborador meu, eu não estou chamando a atenção pessoal, como você estava falando, eu não estou chamando a atenção dele e ele fica, porque eu sou ruim, porque você não gosta dele. Não gosta de mim, não vou, estou de mal. Não fala mais com você, vou te tirar do meu Face, vou tirar você. Então, assim, não é isso, né? Quando você está conversando com aquele profissional, quem está recebendo, né, aquela informação, tem que estar pensando assim, puxa, ele quer o melhor para mim, né? Ele está fazendo uma tentativa
de que eu melhore isso. Então, assim, a gente tem que desarmar um pouco essa coisa que eu sei tudo, que ele está, né, o outro está errado. E por isso que dá muito problema também interrelacional, né, entre as pessoas, porque não sei o que acontece, que a gente não quer aceitar mais as críticas, e críticas são críticas que têm que ser construtivas, né, que te ajude. Então, se naquele momento você não está aceitando muito, então, dica, né? Então, você está ouvindo aquilo e você está se fechando, né? Você está se armando. Não responda, não responda, né? Guarda aquilo, vai para casa. A gente sempre fala que o travesseiro é o melhor amigo que a gente tem, né? Vai para casa, nem que você chore na sua casa, né? Desabafe com o teu travesseiro. Eu tenho certeza que uma noite né, dessa situação ocorrida faz com que a gente reflita sobre aquilo e possa até depois, eu gosto muito de escrever quais são os pontos que eu concordo com aquela chamada que eu estou, vamos dizer, estou levando, e com que eu não concordo. Né? Faz um balizador. Eu acho assim que essa é a grande inteligência emocional. É naquele momento, está recebendo aquilo que você não está gostando. É óbvio, e fica claro, porque nós transmitimos as nossas emoções, né? Físico. Claro, né? Mas o gestor que está fazendo isso vai ser menos constrangedor para ele você começar a entrar num seara de discussão do que você depois ponderar, né? E levar uma argumentação bem fixada, vamos dizer assim, olha, você... Porque muitas vezes o gestor pode se equivocar. Sim. De repente ele não tinha ciência de algumas outras situações que você já tinha feito. Então, primeiro, o gestor não pode sair batendo sem ter as informações necessárias, né? E se ele levou e está vendo que tem algumas coisas que dá para contra-argumentar, não é aquele momento. O momento é de escutar. Por isso que nós temos 2 ouvidos, né? Nessa linha, então, sempre, né, isso eu não lembro se é no Arte da Guerra, naquele livro famosão lá do Sun Tzu, mas você nunca deve tomar uma decisão de cabeça quente, esperar 72 horas. Em algum desses livros está escrito lá, espere 72 horas. Digamos, teve uma discussão no trabalho, alguma coisa, né, que está pegando muito forte, vai para casa, né, pensa, no outro dia você reflete, né, sobre isso e toma uma decisão. Quantas vezes, né, imagina o seu caso no RH, mas quantas vezes eu já escutei um colega, não só do Grupo Nitro, mas das outras empresas que eu já trabalhei, também das organizações, a pessoa tem uma certa discussão ou desavença, né? Mas tem um conflito de ideias com alguém e chega assim, eu não quero saber mais, para mim já deu. Daí, calma. Às vezes nem é para tanto. Não, né? Às vezes não mas calma, pensa, reflita, espera o final de semana, pensa, coloque-se no lugar da pessoa e assim, nesse sentido, é que nós podemos destacar aí os verdadeiros talentos. De novo, não basta somente a técnica, é um desafio quando você sai de casa todo dia, 7 horas da manhã, é um desafio, né, diário, consigo mesmo, muitas vezes. Até porque você é um ser humano, você tem suas falhas, você tem que administrar essas falhas diariamente e saber que o que acontece na sua casa não deve influenciar no seu trabalho e vice-versa, para o bem-estar, né, essa harmonia geral. Professora, dando sequência a esse pensamento, qual que é a sugestão que a professora tem para as empresas? Aí, no caso, não quem pretende entrar, mas as empresas que têm o RH, como tratar isso internamente? Como que eu posso fazer para reter efetivamente e poder até premiar esses bons funcionários? Como já disse, não é somente a questão financeira, né, o ambiente, tudo isso, mas como que eu posso efetivamente fazer na minha empresa para que eu deixo aqui os meus melhores, por exemplo? A gente sempre está na busca desse ambiente, né, melhor para se trabalhar. O ideal, né? Essa busca, pelo menos, é uma missão que eu me coloco muito fortemente. Primeiro, o que eu vejo que é importante, sem dúvida nenhuma, é a questão salarial. Ela tem que ser, como que eu poderia dizer assim para você, não pode gerar dúvidas, né, entre um colega e outro. Eu ganho X, o outro está ganhando mais do que eu, mas eu sei que eu faço mais que ele. E isso é complicado de fazer, não vou dizer para você que a gente consegue 100%, porque... e aí você precisa, sem dúvida nenhuma, ter muitas ferramentas, né? Descrição das atividades, muitos se falam assim, esses programas de cargos e salários do passado, eles são engessados.
Mas nós temos que imaginar, e assim, eu sou, como você viu, o meu currículo ele é muito dentro do direito, né? Então nós temos pesado, sem dúvida nenhuma, a legislação trabalhista brasileira. Então eu não tenho como, muitas vezes, criar parafernálias, como eu vejo algumas empresas fazendo, e muitas vezes aquela pessoa do recursos humanos ela não tem essa questão jurídica muito forte e ela acredita que pode ser feito qualquer coisa, né? Infelizmente, não. A legislação ela é muito chata e muito severa, né, com as organizações. Então, muitas vezes você faz um plano de cargo e salário extremamente arrojado, mas a empresa vai pagar um alto custo em processo futuramente. Então, a parte de cargo e salário, eu diria assim, é uma questão legal para atender legislação. Nós olhamos para o mercado, dentro do nosso segmento, nós tentamos pagar média, né, de mercado. Então, sempre estou lá com a pesquisa, estou dando uma olhada e cuido, então, dessa parte de cargo e salários. Ok. Mas aí, o que eu faço com os talentos, né, que se sobressaem, né? Aí a gente tem que pensar realmente num programa de participação em resultados, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, né? Nós estamos mesmo estudando, né, e planejando para fazer, porque o programa de participação em resultados ele é um programa que ele tem que ser muito bem construído para não trazer problemas. Mas ele é o que traz um diferencial, ou seja, eu vou pagar aquele que me faz uma entrega melhor e maior e para aquele que me faz uma entrega menor. Então, você consegue aí acertar. Isso é questão, vamos dizer, financeira. Benefícios, né, que a gente sempre procura ver no mercado, que tem benefício, e vamos tentando se ajustar com eles e trazer coisas boas para dentro da organização. E também programas de valorização, né, que aí não é valorização pecuniária, são valorizações de destaque, vou destacar aquele colaborador que traz uma boa ideia, que realmente vai bem naquele departamento. Então dá para fazer uma gama de situações para ele também se sentir bem dentro da organização. Tem que ter um bom clima, né? O clima de trabalho tem que ser bom. Então a gente sempre incentiva os gestores a fazer festas dentro das suas áreas em épocas importantes, fazer um ambiente colaborativo. Eu acho que se o ambiente de trabalho for bom e eu sinto vontade de ir para ele, isso favorece bastante. Há pouco tempo eu participei de alguns congressos e acabei aplicando isso dentro da organização, que eles falam assim, por que a gente não pergunta, né, para o nosso colaborador o que ele quer, né? Por que você não pergunta para ele quais seriam... Porque muitas vezes a gente acredita que olhando o mercado, a gente vem e joga lá um benefício, né? Então, cada ano eu sempre procuro dentro, porque claro que eu tenho que seguir o orçamento da organização, então, mas sempre a gente leva no orçamento uma coisinha a mais cada ano, para ir melhorando esse parque de benefícios, essa questão salarial, o que a gente vê. Mas aí eu fico me perguntando, mas será que o que eu estou vendo no mercado realmente vai satisfazer? É o que o meu colaborador quer. Então, eu fiz agora, estou fazendo uma pesquisa interna, que eu não chamo de clima, porque não é uma pesquisa de clima, é uma pesquisa para saber o que o colaborador quer, para que ele ajude na administração disso que vai ser para ele. Então, claro que não dá, nós temos uma quantidade de pessoas muito grande, né? É impossível estar falando com cada um. Então, pela pesquisa é muito mais tranquilo. Então, com isso, ajuda também a área de recursos humanos a dar um tiro mais certeiro, né? Como eu falei, quando você trabalha com uma quantidade de pessoas muito grande dentro da organização, um quer uma coisa, outro quer outra. Mas se você conseguir, né, para a massa, né, pelo menos você conseguir satisfazer desejos comuns, e conseguir isso por meio de indicadores que vêm da tua população, eu diria que o sucesso, né, para aquela melhor, para aquilo que eu quero trazer, para que aquela organização seja mais saudável, com certeza é ouvindo ele. Eu acho que a gente tem que ouvir muitas pessoas, né? Então, em cima do que a professora falou, benefício, salário, clima. A dica também, uma outra dica, é você saber ouvir, escutar o seu colaborador. Cada empresa tem um perfil, cada empresa tem um número X de colaboradores, né? Atende a um segmento específico. Eu imagino que se a empresa de educação, no nosso caso, tem os professores, tem uma característica específica, o pessoal da área de engenharia tem uma característica específica e assim por diante. Muito bom, professora, mas eu vou ainda, na sequência, tentar marcar mais um episódio, mais uma entrevista, porque eu ainda tenho algumas coisas ainda que eu quero deixar claro. Bom,
Bom, devido ao nosso tempo, né, nós fechamos aí os 30 minutos da entrevista, ficou aquele gostinho de quero mais, agradeço, professora, a participação, já deixo o convite aqui para uma futura, vamos ver a agenda da professora, marcar um segundo momento, entrevista 2, a missão, né, marcar alguma coisa nesse sentido. Tá certo. Bom, finalizamos aqui, esse programa estará disponível para você no YouTube, estará disponível no www.tendenciaemmercado.com.br. Também é disponível através das redes sociais, no nosso Twitter, @AquilisJúnior. Todos esses endereços aparecem agora para você aqui embaixo da tela e já apareceram no decorrer aí do programa como um todo. Então, não conseguiu anotar? Dá um pausezinho, anota, acesse. Lá nós temos esse e outros programas divididos ali por temas, tá? Se tiver alguma sugestão de tema, deixa a sua sugestão ali no nosso @AquilisJúnior, que nós podemos aí trocar uma ideia melhor para afinar a questão da escolha do tema, tá? O que está acontecendo na sua região, o que está acontecendo na sua localidade também é importante muitas vezes para atingir a massa aí. Bom, finalizamos. Fique com Deus. Não esqueça, gentileza gera gentileza. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.